A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou dar continuidade no estudo a respeito das 70 semanas que estão descritas no capítulo 9 do profeta Daniel. Eu vou estar me utilizando dessa régua aqui para estar enumerando tudo que eu estiver falando. Então, primeiramente, eu vou começar lendo a profecia que está em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20 até o versículo 27, que é onde se encontra a profecia das 70 semanas. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, primeiramente, você precisa ter em mente que o capítulo 9 do profeta Daniel é uma resposta de Deus às súplicas que Daniel está fazendo desde o início do capítulo. E é uma resposta também ao capítulo 8, porque no capítulo 8 o profeta Daniel ele não conseguiu compreender o significado da visão. Então, as 70 semanas ela é uma acréscimo, é uma soma em relação ao capítulo 8. E o capítulo 8 ele está conectado com o capítulo 7 e com o capítulo 2, ou seja, todas as profecias do profeta Daniel estão interligadas. Hoje, a gente, além de ter todos os capítulos do profeta Daniel, para a gente estudar em comparação com tudo que está nos evangelhos, com tudo que já se cumpriu e com tudo ainda que vai se cumprir, porque são várias profecias, além disso, a gente ainda tem o Apocalipse. Então, é muito bonito a gente compreender as 70 semanas, porque é uma profecia que ela já se cumpriu, os 49 anos e os 434 anos, mas ela ainda não se cumpriu a última semana, que são os 3 anos e meio e 3 anos e meio, né? 7 anos no total. Então, até então, o que eu li ali é que o profeta Daniel está recebendo ali o comunicado do anjo. Então, agora vai continuar assim. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, dando continuidade aqui, o profeta Daniel, ele recebeu a 70 semanas. Então, o que o anjo falou com ele foi 70 semanas, 70 setes. Uma semana são 7 dias. 70 semanas seriam 70 vezes 7. E você precisa entender que esses dias são dias proféticos, dias são anos. Então, vai fazer a divisão, né? Essas profecias em 3 partes. 49 anos, 464 anos e a última semana. Então, a primeira coisa é você compreender que são 70 semanas de anos. Então, um dia valendo um ano, e aí a gente iria entender isso através do ano sabático e do ano do jubileu, que são 7 vezes 7, 49 anos. O objetivo das 70 semanas é cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Todas essas coisas aqui, então, cessar a transgressão, fim aos pecados e expiar a iniquidade, tem a ver com o dia da expiação. O dia da expiação é o dia em que o sumo sacerdote entrava no santuário e fazia expiação pelo povo. Isso é uma sombra daquilo que Jesus ele fez e daquilo que ele vai fazer. Quando eu digo que ele fez, é porque a expiação ela iniciou na cruz e a expiação completa é quando o sumo sacerdote sai do santuário de volta ao povo, ou seja, é o dia que Jesus volta. Então, o dia da expiação tem esses significados.
Trazer justiça eterna, isso ainda vai acontecer apenas quando Jesus voltar. Se lá a visão é profecia, qual visão e qual profecia? Sendo que, ou seja, as 70 semanas, elas é uma visão e uma profecia, só que é como eu disse, ela está ligada com o capítulo 8, com o capítulo 7 e com o capítulo 2 do profeta Daniel. Então, se lá a visão e a profecia, está se referindo a todas as visões e todas as profecias que são uma só dentro do profeta Daniel, porque as profecias do profeta Daniel são como um quebra-cabeça que formam uma só profecia e uma só visão, por isso que está no singular, porque são várias visões e várias profecias que estão descritas, tanto no capítulo 9 como nos outros capítulos também. Ungir o Santo dos Santos, eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou explicar de novo. O Santo dos Santos aqui está se referindo ao santuário aonde o sumo sacerdote entrava no mês 7, dia 10, para fazer a expiação pelo povo. Então você precisa compreender as festas de Deus, você precisa compreender o trabalho do sumo sacerdote, a antiga aliança, a nova aliança. E entendendo tudo isso, você vai conseguir compreender que o Santo dos Santos aqui está se referindo ao santuário. E sim, está se referindo a Cristo. Mas você precisa entender como que se refere a Cristo. Tem pessoas que leem isso aqui e elas já falam, ungiu o Santo dos Santos. Quando elas leem isso, elas entendem assim, que está falando de o Santo dos Santos. Então tem muitos santos, vamos dizer assim, né? Muitos servos de Deus, vamos usar essa expressão. E aí tem o mais santo, né, que seria Cristo. Tá certo. Só que o problema é que o Santo dos Santos está se referindo a um lugar, que é o santuário. Essa é a interpretação. Se você fosse o profeta Daniel, se você vivesse no tempo do profeta Daniel e você fosse ler a profecia, você iria entender isso. Os apóstolos, quando liam essas profecias, eles entendiam que um santuário haveria de ser ungido. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o que está escrito ali é que por um período de 7 semanas e 62 semanas, ou seja, dividindo a profecia em 3 pedaços, porque 7 semanas com mais 62 são 69 semanas. E aí a última semana ali vai estar sendo descrita o que vai acontecer nela nos últimos versículos ali do que eu vou estar lendo. Mas a princípio, essas 69 semanas são divididas em 49 anos, que são 7 semanas, e 62 semanas, que são 434 anos. Essas 7 semanas aqui é o período onde a cidade, as circunvalações, as praças, a cidade de Jerusalém haveria de ser restaurada. Eu encontrei um texto muito interessante, que ele está lá em João capítulo 2, quando Jesus fala que ele haveria de destruir o santuário, em 3 dias haveria de restaurar, falando de si mesmo, né, do corpo dele. Aí o que os judeus entenderam é que ele estava falando do templo. E aí os judeus respondem, em 46 anos esse santuário foi construído, né? E agora em 3 dias você quer destruir e construir ele de volta? Ou seja, é um dado histórico que está ali muito interessante, que é quase aos 49 anos, 46 anos, né? Talvez é porque a profecia diz que começa a contagem a partir do tempo que foi dado o decreto para restaurar Jerusalém. Não significa que Jerusalém já foi começando a ser restaurada a partir daquele dia, né? O decreto saiu lá do rei persa para a restauração, porém, né, deve ter demorado ou deve ter tido algum tipo de intervalo ali que não está descrito ali nos livros históricos ali de Neemias, de Esdras, porém a gente sabe que foram 49 anos por causa da profecia, mas os judeus falaram 46 descrito no Evangelho. De qualquer forma, é um dado histórico interessante. Outra coisa interessante sobre essas primeiras 7 semanas é porque o jubileu, como está escrito ali, eles são 7 vezes 7 semanas, ou seja, são 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, exatamente como fala aqui. Então, é uma coincidência, né? É como se aqui fosse um jubileu, né? Eu acho interessante
esse dado, essa informação, embora ainda não dá para fazer uma aplicação clara com ela, né? Por mais que Deus pode estar falando das primícias, né? Que Cristo é as primícias, que vai estar vindo no final das 69 semanas, mas ainda assim ainda não ficou muito claro para mim por que Deus dividiu dessa forma, né? De qualquer forma, no final dos 49 anos ficou pronto o templo e a cidade de Jerusalém. Depois transcorre os 434 anos e aí eu vou ler e vai falar assim: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, primeiramente, o Messias haveria de ser morto, então cumpriu tudo que estava escrito em Isaías 53, Jesus fez tudo aquilo no ano exato. Então, tinha o acontecimento e o ano que deveria se cumprir, e Jesus cumpriu todos esses requisitos. Depois, vai falar que o príncipe que há de vir, ou melhor, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, primeiro você precisa ter em mente que na época do profeta Daniel viu a destruição de Jerusalém pelas mãos de Nabucodonosor e por causa do exército deles. Daniel está orando para que a cidade venha a ser reconstruída junto com o templo. Essa é a oração de Daniel. Depois, Deus dá a profecia falando: a cidade será reconstruída em 49 anos. Porém, Deus já está avisando o profeta Daniel que depois das 62 semanas, não explica quando, a gente sabe que foi no ano 70 depois de Cristo, haveria de ser destruído a cidade e o santuário por mãos de um povo, de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir está se referindo ao anticristo. O povo desse príncipe que destruiu Jerusalém no ano 70 foram os árabes. Isso foi registrado por um historiador chamado Flávio Joséfo. Eu nunca li, porém está registrado lá que quem destruiu foram os árabes. Os romanos, eles alugaram as tropas árabes para cercar Jerusalém. E no cerco, não era a intenção dos romanos destruir Jerusalém, porque os romanos eles construíam cidades, eles escravizavam os povos para que Roma se tornasse mais forte ainda, né? Só que como os árabes tinham um ódio mortal pelos judeus, mesmo não sendo ordem destruir Jerusalém, eles a destruíram e depois os judeus foram deportados para tudo que é lugar, né? Agora, então, essa é a parte que eu deveria explicar, né? Que o anticristo ele é islâmico, ele vem dos árabes, porque a profecia diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse povo não foram os romanos, porque senão a gente iria entender que o anticristo é um papa. O povo que destruiu a cidade foram os árabes, por isso a gente entende que o anticristo é islâmico, descendente de Ismael, porque tem outras profecias também para a gente entender isso. E só um detalhe, o dilúvio que fala não está falando de água, está falando de guerras, porque no próprio profeta Isaías, no capítulo 8, e também Apocalipse 17, compara águas, inundação com guerras. Então é mais um detalhe interessante. Agora, continuando a leitura. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, esse ele que fará aliança com muitos, a gente precisa entender de quem que está falando. Se é de Cristo ou se é do anticristo. Porque vai ter pessoas que vão entender as duas coisas. O último personagem ali descrito que está falando sobre esse último personagem é o príncipe que há de vir, e logo em seguida fala do ele fará aliança com muitos, fazendo uma referência clara ao príncipe que há de vir, que é o anticristo. Não é uma referência a Jesus Cristo. Por quê? Porque essa aliança que será feita com muitos é o anticristo na última semana, né? Então você vai ter que entender que as 69 semanas, que são 483 anos, eles se cumpriram desde o início para restaurar Jerusalém até a morte de Cristo. Porém, os últimos 7 anos, aqui ficou colado, mas tem um hiato de tempo aqui. Eu fiz o ponto 2 aqui só explicando isso.
que esse ato de tempo aqui, ele acontece, são 7 anos do tempo do fim. Então existe um hiato de tempo, que é nesse hiato que Jerusalém foi destruída pela mão de um príncipe que há de vir. Depois a cidade foi reconstruída, que a gente sabe, em 1948, porque tinha profecias em outros profetas falando que a cidade ia ser reconstruída, mesmo o profeta Daniel falando que ela seria destruída. Então, tudo isso está registrado na palavra, né? A pessoa precisa ter sabedoria para percorrer os profetas e mostrar como que as profecias da Bíblia se cumprem com exatidão. Agora, esse sacrifício e a oferta de manjares que o anticristo vai tirar não está se referindo a alimento e nem animais que eram sacrificados no templo do Antigo Testamento. Esses sacrifícios e essa oferta de manjares são coisas espirituais. Está falando da pregação do evangelho e das orações de todo o povo de Deus, porque vai ser proibido o evangelho. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que em algum momento seria proibido o sacrifício de animais literais ou alguma coisa nesse sentido. Por mais que Jesus veio e ele aboliu a antiga aliança e ele iniciou a nova aliança, se continuou fazendo ali o sacrifício de animais. Os judeus continuaram fazendo, né? Embora não deveria fazer, mas eles continuaram. Então não houve o cessar dos sacrifícios e oferta de manjares. Até porque esse ele que faz aliança com muitos não está se referindo a Cristo, e sim ao anticristo. Então é interessante entender isso, e você vai entender que os sacrifícios e a oferta de manjares são coisas espirituais ali por causa do profeta Oséias e também por causa do Salmo 141, versículo 2, que vai falar do sacrifício da tarde, se referindo à oração do povo de Deus, né? Ou seja, está se referindo ali à pregação do evangelho, falar que o sacrifício e a oferta de manjares será tirado na metade da semana. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então essa asa das abominações, qual vai vir o assolador, está falando do abominável da desolação, que foi descrito por Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 24, e ele aplicou isso ao tempo do fim. Ele também não aplicou ao tempo que haveria de ser destruído Jerusalém no ano 70. Tem gente que interpreta isso, mas Jesus, no mesmo contexto, ele fala que haveria de ter uma tribulação que nunca houve e que nunca haverá, ou seja, a maior tribulação de todas. Então claramente está falando do tempo do fim. Não é possível que a tribulação do ano 70 foi maior do que a tribulação que vai acontecer no tempo do fim. E a tribulação que acontece no tempo do fim, ela acontece em todo o mundo, por isso que ela é a maior, entende? É de intensidade, mas também de proporção geográfica, né? Ou seja, a tribulação em todo o mundo. O anticristo vai tentar governar todo o mundo. Ele vai encontrar resistência, como a gente sabe que ele vai fazer guerra contra 3 chifres, derrubar 3 chifres. O Daniel capítulo 11 vai falar que os navios de Quitim, que é um país, vai vir fazer guerra contra o anticristo e vai frustrar os planos dele. Então, assim, ele vai encontrar resistência, mas ele vai tentar governar de forma mundial, beleza? Então é isso. E aí eu terminei aqui a leitura. Como disse ali, a destruição que está determinada vai vir sobre ele, porque Cristo vai voltar e vai destruir o reino dele. Agora, tem mais detalhes ali que eu poderia falar em outros capítulos aqui, relacionando com o capítulo 9. Mas eu fiquei muito feliz de conseguir gravar o vídeo, porque eu consegui ler versículo por versículo, desde Daniel capítulo 9, no versículo 20 até o 27, explicando para vocês todos esses detalhes aqui, beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Deixe aí o seu like, compartilhe para os irmãos, porque as pessoas não gostam de estudar as 70 semanas, só que é um assunto assim completamente importante. As pessoas precisam aprender sobre as 70 semanas, e é uma profecia assim muito exata, que todos os números dela, embora no começo pareça difícil, depois eles se tornam fáceis. E é muito preciso como a profecia se cumpriu na morte de Cristo
e ressurreição e como ela ainda tem para se cumprir. Porque essa última semana, lá em Apocalipse, a própria interpretação do livro do Apocalipse sobre as 70 semanas é de que tem uma última semana sobrando. Por isso que fala dos 1260 dias, dos 42 meses e dos 3 anos e meio, que é o mesmo período de tempo, né? 3 anos e meio possui 42 meses. 42 meses possui exatos 1260 dias. Então, assim, é uma profecia que ela foi interpretada pelo Apocalipse dessa forma também. Então, a gente tem uma coerência de Daniel com o Apocalipse e com todo o restante da palavra. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, como eu disse. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.